Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando o que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje, vamos falar sobre insatisfação. Você já passou por um momento em que você nunca estava satisfeito com nada? Que qualquer coisa que você fazia dava uma autocrítica e você acabava até meio perdido porque você não sabia muito bem o que estava te deixando insatisfeito, o que te incomodava naquele momento? Você já passou por um momento assim? Eu resolvi falar sobre esse tema porque eu passei por uma situação que é muito besta, mas eu espero que vocês entendam. E talvez o episódio fique um pouco confuso no começo, mas eu vou tentar ir explicando o meu ponto, porque é meio subjetivo, sabe? Mas enfim, vocês já estão acostumados, é meu jeitinho. Enfim, eu resolvi falar sobre esse tema porque um dia eu estava desenhando e aqui eu vou dar um exemplo de uma flor, tá? Não era exatamente esse o desenho, mas eu vou dar esse exemplo de flor. Tava desenhando. E aí eu sabia que eu queria desenhar, por exemplo, uma flor. Mas eu não sabia como eu queria desenhar aquela flor, tipo, em qual estilo, como eu queria pintar, como eu queria que fosse o cenário. Tipo assim, eu sabia que eu queria desenhar uma flor, mas eu não sabia, né, como começar a desenvolver. Aí eu tentava ali fazer, né, a flor e tal, tentava de um jeito e tal, não tava indo, não tava fluindo. O que que aconteceu? Resolvi procurar referência no Pinterest, no Pinterest. E aí, lá fui eu pro Pinterest procurar referência. Nossa, Pinterest é uma palavra muito mais satisfatória de falar do que Pinterest, né? Então eu vou falar Pinterest. Mas enfim, fecha parênteses. Mas aí lá fui eu, né, pro Pinterest procurar uma referência. Procurei lá, flor. E aí apareceu, né, um monte de flor. Flor, desenho. E aí várias flores de artistas, não sei o quê, nananã, tudo lindo, maravilhoso. E aí eu comecei a, né, entrar nesse limbo de procurar referência, porque isso acontece muito, principalmente comigo, assim, pelo menos, de eu entrar no Pinterest, procurar uma referência, e assim, como é uma plataforma meio infinita, igual o TikTok, assim, sabe? Não acaba o conteúdo em nenhum momento, sabe? Você pode ir rolando, 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 que nunca vai acabar. E aí você entra numa foto e você rola, rola, rola. Sabe assim, como é uma plataforma assim, dessa maneira que ela funciona, você acaba perdendo muito tempo, muito mais do que você acha que você tá perdendo. E aí eu entrei nesse limbo de ficar procurando referência. Chegou uma hora que eu nem sabia mais o que eu estava olhando. Mas eu sabia que, tipo, o que eu estava tentando procurar ali, enfim. Eis que eu achei, sei lá, um desenho que eu achei bonito, a forma que o artista pintou. E aí eu pensei, né? Tipo, e se eu fizer uma flor assim, assim, assado, tal composição, pintar e fazer um estilo de pintura e tal, é, parecido com esse artista, né? Parecido com o desenho desse artista. E aí, lá fui eu tentar fazer, começar a tentar fazer. Só que antes mesmo de eu, né, tentar ou até fazer uma tentativa muito, sabe, assim, falha, sabe, muito ridícula, esdrúxula, eu já estava ficando insatisfeita e já sentia que não era aquilo que eu queria. E aí eu comecei a me questionar, mas aonde eu quero chegar? Sabe, eu tô insatisfeita, mas aonde eu quero chegar? Pra onde eu quero ir? Qual é o meu objetivo? Sabe? Como que eu vou conseguir fazer
um desenho de uma flor dessa maneira, com tal composição, se eu nem sei direito o que eu quero, sabe? Se eu nem sei onde eu quero chegar, se é que eu quero chegar. Eu comecei a me questionar nisso, sabe? Porque eu tava tão imersa naquela ideia de eu quero fazer um negócio assim, eu quero fazer um negócio assim, que eu acabei me perdendo e eu já nem sabia mais onde eu queria chegar. E aí, é, quando eu tô em momentos assim, eu uso uma teoria que é a minha própria teoria que eu criei pra mim mesma, que chama a teoria do cavalo. Eu chamo de teoria do cavalo, que que acontece, né? Quando eu era criança, tinha vontade de desenhar um cavalo. Eu queria muito desenhar um cavalo, não sei o que, bonito, tal, com a crina, sabe, aos ventos, assim, ai, balanço, lindo, um cavalo correndo no mar, assim. Eu criei essa imagem na minha cabeça. Na minha cabeça estava perfeito o desenho que eu ia fazer. Fui lá eu, né, procurar referência. Nessa época ainda não existia o Pinterest, então fui lá no Google mesmo, sei lá que plataforma a gente usava, se era já Google. Procurei referência de cavalo, achei uma foto bonita lá e fui tentar desenhar. E não consegui desenhar, né? Não consegui fazer aquele desenho do cavalo. E aí eu acabei me frustrando, fiquei muito chateada, nunca mais tentei desenhar um cavalo, porque eu pensei, eu sou horrível, nunca vou conseguir desenhar um cavalo, então nunca mais eu vou tentar. Essa é a teoria do cavalo, só para contextualizar vocês. Mas o que estava acontecendo naquele momento, né? Eu estava idealizando uma coisa que eu sabia que não ia acontecer, sabe? E aí eu acabei ficando frustrada e, consequentemente, insatisfeita. Por quê? Porque eu idealizei e coloquei muita expectativa em cima de uma coisa que obviamente que não ia acontecer, porque eu nem estava preparada para aquilo, sabe? E eu nem tentei, eu nem curti o processo de tentar desenhar um cavalo, sei lá. Eu comecei a fazer a cabeça assim e a boca, sei lá, o nariz, o focinho. E aí, a partir daquele momento, eu percebi que eu não ia conseguir e eu simplesmente abandonei essa minha tentativa. Mas eu sequer tentei curtir o meu processo e meu processo criativo assim para chegar no resultado final. Então, assim, onde eu queria chegar, sabe? Tipo, eu queria ir direto para um cavalo realista que eu nunca tinha desenhado na minha vida, sabe? Mas para eu chegar lá, eu eu tenho todo um processo, sabe? E é óbvio que eu tenho um processo. Enfim, falei que ia ser um pouco confuso. Se você não entendeu, desculpa, gente. É que na minha cabeça faz sentido, sabe? Mas o que que acontece, né? Quando a gente está insatisfeito, a gente começa, né, quando a gente idealiza algo, se frustra e fica insatisfeito, a gente começa a se questionar, né? Se a gente é bom o suficiente, se a gente vai chegar lá, o que é chegar lá, sabe? A gente começa a questionar várias coisas da nossa própria vida. E o que acaba deixando a gente perdido. Porque às vezes você fica tão na obsessão de, ai, eu preciso chegar lá, eu preciso chegar lá. É o processo do Pinterest, sabe? Tipo, eu tava lá tentando chegar lá, chegar lá, chegar lá, chegar lá. E eu acabei me perdendo, que no final eu nem sabia mais o que eu queria. Tipo, o que que eu queria do resultado final da minha arte, sabe? E aí acabou que eu não parei, né, o projeto no meio, não curti o processo de criação, porque o que eu estava criando já não era mais suficiente para mim.
e acabou me deixando com esse sentimento de insatisfação e de, nossa, eu não cheguei lá, eu não cheguei aonde eu queria, mesmo que eu não saiba o que é chegar lá, né, naquele momento. Ai, eu tô rindo porque eu tô brisando muito, mas assim, espero que vocês estejam acompanhando. Mas esse é o lado ruim da insatisfação, porque eu acho que a insatisfação não necessariamente é de toda ruim, né? Mas eu vou explicar isso mais pra frente. Mas o lado ruim da insatisfação é esse de você se sentir perdido, sabe? Naquele momento você não tá mais pensando na flor que você ia desenhar ou no cavalo que você ia desenhar, mas você tá pensando se você vai chegar no resultado final que você quer chegar, se você está onde você deveria estar. Então, assim, será que eu deveria estar aqui tentando criar esse desenho? Porque assim, será que eu sou boa o suficiente para tentar criar esse desenho? Sabe, você acaba ficando perdida. É o que eu falei do processo do Pinterest, sabe? Você fica perdido e nessa obsessão de você tentar achar e achar uma resposta, sabe? E aí você acaba causando uma ansiedade dentro de você que no fim você acabou esquecendo, né, de aproveitar todo o seu processo criativo, todo o seu processo de desenhar uma flor, todo o seu processo de desenhar um cavalo. Só que a gente acaba esquecendo que o processo também faz parte e ele também deve ser aproveitado. Mesmo que ele seja cansativo, mesmo que ele demore mais do que você imaginava, sabe? O processo, ele faz parte, né? E às vezes você precisa passar por esse processo para você entender e você chegar lá, tipo lá onde você queria. Ou às vezes você chega lá e não era onde você estava pensando que você ia chegar, entendeu? Ai, gente. Ai, é, eu tô achando que eu tô muito subjetiva e que eu tô dando voltas, mas assim, eu precisava falar sobre isso, sabe? Porque naquele momento que eu estava tentando fazer aquele desenho, que eu estava tentando fazer aquele projeto, sabe? Eu estava num looping de eu preciso chegar lá, eu preciso chegar lá, eu preciso chegar lá. E aí eu desisti, né? Fechei tudo, tal, fui tomar banho e aí eu pensava, sabe? Eu ficava pensando, ai, será que é isso? Será que eu deveria tentar tal coisa, tal, não sei o quê? Como que eu vou chegar lá? E aí eu me peguei pensando, tipo assim, mas o que é chegar lá? Sabe? Tipo, eu tava me questionando logo após, assim, aquela obsessão que eu passei, sabe? Enfim, mas como eu falei, né? A insatisfação, ela tem o seu lado positivo, que é você fazer o que eu fiz, sabe? Você se questionar. Porque faz parte também do processo você se questionar. E é bom você se questionar. Porque se você está insatisfeito com alguma coisa, quer dizer que alguma coisa precisa mudar, certo? Então, assim, se eu estou insatisfeita com o meu desenho, né? Ou com o meu estilo de desenho, será que eu não preciso mudar alguma coisa? Será que eu não preciso mudar o traço que eu faço? A maneira que eu pinto o meu desenho? Ou se eu estou insatisfeita com, sei lá, minha vida profissional, será que eu não preciso rever a minha vida profissional e trocar de área? Será que eu não preciso, estudar uma nova coisa? Será que eu não preciso aprofundar algum assunto que eu gostaria de aprofundar enfim, sabe? Se você tá insatisfeito, tem alguma coisa errada, provavelmente.
né? Nem sempre. Às vezes você tá insatisfeito porque você tá ansioso, porque a gente acaba se comparando muito com as pessoas, né? A gente tem muita informação o tempo todo, tal. Então, às vezes você tá insatisfeito, mas por uma ansiedade sua de comparação, porque isso acontece. Às vezes você não é que você tá insatisfeita, às vezes você tá bem com a vida, você tá bem no seu trabalho, tá bem na sua vida amorosa, tá bem na sua vida, sei lá, esportiva, você tá bem num geral. Só que aí você abre o Instagram e aí você vê uma pessoa que tá fazendo uma viagem do sonho sua, sabe? Sei lá, tá na Itália. E aí você pensa assim, nossa, eu queria estar na Itália. Aquela pessoa tá na Itália, eu não tô na Itália, eu tô aqui deitada no meu sofá de casa. E aí você acaba criando essa comparação que cria uma ansiedade, que cria uma insatisfação com a sua vida, que você pensa assim, nossa, poxa, eu estou insatisfeito porque eu não estou na Itália agora. E a minha vida é uma merda. Mas será que sua vida é uma merda só porque você não tá na Itália? Entende? A sua vida não é uma merda por conta disso, entendeu? Você pode, sei lá, de repente se organizar para ir para Itália. Se você não tem condições de se organizar para isso, aí a sua vida é uma merda. Tô brincando. Ai, gente, tô zoando, tá? Porque eu também não tenho condições de viajar pra Mas vocês entendem o que eu quero dizer, sabe? Às vezes a gente cria uma insatisfação por conta da comparação. E, enfim, mas tem esse lado positivo da insatisfação de você se questionar. Será que eu tô onde eu queria estar? Onde eu deveria estar? Porque é isso, quando você tá insatisfeito, às vezes quando você tá insatisfeito, é porque você deveria se questionar alguma coisa na sua vida que você deveria mudar, sabe? E a insatisfação, ela é cíclica, principalmente hoje em dia, como eu falei, né? A gente tem muitos estímulos, a gente tem muita informação o tempo todo, a gente tem muita acessibilidade para comparação. Então, assim, porque assim, por mais que tem essa insatisfação que é gerada, né, por exemplo, por conta do bombardeio de informações, ela é uma insatisfação, entendeu? Não tô falando que só porque a sua vida tá boa e aí você criou na sua cabeça uma insatisfação, não quer dizer que ela não é uma insatisfação válida. Ela é uma insatisfação. É que eu acho que tem insatisfações que são positivas, né? Que aí você se questiona, e aí a partir desse momento que você se questiona, você começa a pensar. Para eu tentar parar de ficar insatisfeito, então eu vou tentar mudar essa parte da minha vida que tá me deixando insatisfeito. E tem a insatisfação negativa, que é você simplesmente tá insatisfeito porque você tá se comparando, porque você tá com, sei lá, aí uma síndrome do impostor, sabe? É isso que eu quero dizer. Mas assim, toda insatisfação é uma insatisfação. Caso não tenha ficado claro isso. Enfim, aí a insatisfação ela é cíclica, né? Então, assim, às vezes a gente tá bem, e aí a gente idealiza alguma coisa. Aí a gente vai atrás dessa idealização. Só que aí a gente chega lá na idealização e a gente percebe que para efetivamente realizar aquilo que você idealizou é um processo muito longo e que às vezes pode ser que você passe por todo esse processo e você acabe não tendo sucesso no seu processo, entendeu? Pode ser que dê errado no final. Enfim, aí a gente pode até tentar fazer esse processo, é, ou nem tentar, né? Passar por esse processo. Aí a gente acaba se frustrando, porque ou a gente tentou e deu errado, ou a gente simplesmente não tentou. Aí a gente, né, fica se questionando, tal, nananã,
Eventualmente a gente se conforma, a gente arranja um jeito de ficar satisfeito, e aí até que a gente não tá mais. A gente começa a não tá mais satisfeito e começa tudo de novo, o looping da insatisfação. E é meio bizarro você viver assim, né? É meio triste você viver assim de você tá o tempo todo insatisfeito. Eu não tenho nenhuma solução pra isso, tá? Eu só tô jogando aqui uma coisa pra você ficar na cabeça, uma nova noia aí, porque ou não necessariamente uma noia, mas assim, vai que você tá precisando começar a se questionar se você não deveria mudar alguma coisa na sua vida porque você está insatisfeito. Sabe? Você pensar mais sobre a sua insatisfação. Porque é isso, às vezes você tá nesse processo de, eu tô insatisfeito, e aí você não para de para pensar sobre o que você tá insatisfeito, e aí você não consegue mudar ou tentar mudar pelo menos, eh, para que você não esteja mais insatisfeito. E assim, às vezes você pode tentar mudar e não dá certo, mas pelo menos você tentou, entendeu? Eu tentando motivar assim, você tentou, não deu certo, mas pelo menos você tentou. O não você já tem, é na mesma linha do o não você já tem. Inclusive, eu detesto essa frase. Gente, o não eu já tenho. E aí, se eu for atrás e receber outro não, eu vou ter dois não. O não imaginário que eu tinha na minha cabeça e o não efetivo. Enfim, saí um pouco aqui do assunto. Mas vocês entenderam toda essa questão da insatisfação? Como a gente deveria parar mais para se questionar por que a gente está insatisfeito? Ou se aquela insatisfação, ela pode ser uma insatisfação tal, mas se ela é válida no sentido de por que eu tô insatisfeito do nada, sabe? Por que que eu tô fazendo essa comparação com uma comparação de vida com essa pessoa, por exemplo? Sabe? Porque do nada eu tô ficando insatisfeita só porque eu abri o Instagram e olhei o story daquela pessoa que tá viajando. Entende o que eu quero dizer? Isso é importante, porque às vezes a gente não para pra pensar, né? Tipo, o que que tá me deixando insatisfeita? O que tá me deixando frustrado, chateado? E também a gente não para pra pensar que o processo da vida também faz parte, né? E ele também deve ser vivido e ele também deve ser aproveitado. Então, assim, todo o processo de, por exemplo, desenhar uma flor e finalizar a flor e pintar a flor, ele também deve ser vivido e sentido para eu chegar no resultado final. Por quê? Afinal, sem chegar no final, eu não sei como é o processo para chegar no final. Deu para entender? Então, assim, se eu comecei a desenhar um cavalo, e aí é, comecei a desenhar um cavalo, tal, não tá ficando tão bonito assim como eu tava esperando, mas eu cheguei no fim do cavalo. Se eu não tivesse passado por todo o processo de desenhar um cavalo, eu não saberia qual o processo de desenhar um cavalo para eu chegar no cavalo. E aí eu cheguei no cavalo que não necessariamente é o mais satisfatório. Mas da próxima vez eu sei como chegar naquele cavalo insatisfatório, eu sei todo o processo e, portanto, eu sei o que eu devo mudar nesse processo para que eu passe ele de novo, para numa segunda vez o meu cavalo tá mais satisfatório do que antes. Brisei total, né? Eu sei, viajei legal, mas eu espero que vocês tenham entendido, entendeu? O conceito e toda, sei lá, todo o questionamento que eu fiz aqui. E aí, para finalizar, eu fiz a minha pesquisinha. Vocês estavam com saudades das minhas pesquisinhas?
E eu vou ler um trecho de um texto do UOL que se chama Por que somos eternos insatisfeitos? A capacidade de ser satisfeito com a vida não depende apenas de circunstâncias externas. O nosso estado de espírito é determinante para gostarmos ou não da nossa situação no mundo, diz o filósofo Jair Bolsonaro. Não, tô brincando. Jair Barbosa. Para viver com mais satisfação, ele defende como essencial o retorno a si mesmo. Ou seja, tá aí, né? Você se questionar para que seja possível aproveitar melhor os momentos de felicidade e o que faz bem a cada um. O mais importante é a pessoa reconquistar o tempo para ela. É com isso que eu fecho o episódio de hoje. E vamos para o pensamento no banho. Gente, o pensamento no banho foi uma situação que aconteceu comigo. Ai, que eu achei engraçado, achei cômico. Porque assim, o que que acontece, né? Pra quem não sabe, eu tenho asma. E aí, eu, às vezes eu tenho crises de asma, né, aleatoriamente. E aí, outro dia, tava frio aqui em São Paulo e quando tá frio, ataca a minha asma mais fácil. E eu tava sem a minha bombinha, porque a minha bombinha tinha acabado. E aí, beleza, né? Aí eu tava com os amigos na rua e tal, e aí a gente foi numa farmácia. Eu peguei a minha bombinha, inclusive a farmacêutica já percebeu que eu tava ruim, que ela falou: minha filha, abre essa bombinha agora, já toma. E, enfim, tudo certo. Aí eu fui pro caixa pagar a minha bombinha, né? E aí o cara, ele falou assim: Ah, você tem asma? Aí eu falei: Tenho. E aí ele falou assim: Nossa, bonita desse jeito e tem asma. E aí eu. Só que ele falou muito baixinho, assim, sabe? Tipo, meio flertando. E aí eu fiquei. Olhei, eu não tive muita reação. Pra quem não me conhece também, eu sou um pouco lerda, gente. E. É, e às vezes eu fico meio tipo, nossa, essa pessoa tá flertando comigo? Eu não entendi. Então eu fiquei meio sem reação e tal. Paguei lá, depois ele fez até uma outra pergunta. Ele falou: Ai, nossa, deve se sentir meio sufocada, né? E eu falei: Tal, não sei o que, paguei e fui embora. Só que eu fiquei com isso na cabeça porque assim, ele falou num tom meio flertando comigo, só que, gente, ele era muito feio. Não que assim, se ele fosse bonito, tudo bem, assim. Só que eu fiquei com dó. Tipo, ao invés de eu ficar incomodada, chateada, sabe? Tipo, porque, sei lá, ai, desconfortável, nada a ver. Eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó. Eu falei, coitado, gente, ele é muito feinho, sabe? Não que eu seja, nossa, muito maravilhosa, assim, mas, sabe assim, eu fiquei, nossa, ele é muito feio, coitado, fiquei com dó. Me apitou um pouco a minha meu senso de leonina, assim, tipo, ai, fiquei com dó porque ele jamais teria chance comigo, sabe? Ai, gente, quando a autoestima tá em dia, é assim que a gente fica. Mas, enfim, não foi por isso, né? Eu fiquei pensando isso como uma boa leonina, mas, né, de zoeira dentro da minha cabeça. Mas eu fiquei com dó porque ele era muito feinho, gente. Coitado. Coitado. Deve ser difícil ser feio, né? Assim, dessa maneira. Aí imagina, né? Nossa, a pessoa me acha a pessoa mais feia do mundo. Mas enfim, né? Tudo bem. Se você me acha, não precisa falar. Ah, enfim, gente, é isso. É que esse episódio sem pé nem cabeça. Não, imagina. Não, assim, espero que tenha tido pé e cabeça pra você. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e tenham entendido o meu ponto. E avaliem o podcast, me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, @falando que não sabe. Deixe o seu comentário aqui no episódio do podcast falando o que você achou, se você gostou do episódio,
se você, enfim, entendeu o meu ponto. E você pode deixar também uma mensagem de voz, o link tá no perfil do podcast, falando, acrescentando o que você quiser acrescentar. E quem sabe você não aparece aqui também num próximo episódio, como o meu amigo apareceu no último episódio, né? Se você quiser participar, deixa um áudio pra mim. E é isso, um beijo e eu fui. Tchau!